nessa noite. Nós não temos nada, mas se o Senhor habitar em nós e glorificar Ele, o culto vai ser maravilhoso. Olha que inteligente, meu irmão, que oração inteligente. Aí eu fui parar para pensar, foi por isso que Jesus disse, eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Então quando o culto está ruim, meu irmão, é porque o Espírito de Deus talvez não está achando lugar para adorar a Jesus. Por quê? Porque não é Ele que vai vir aqui gritar, mas é Ele que vai tocar na tua vida e você dá glória. O outro aleluia, o outro um aleluia de lá, outro um glória de cá, e aquilo vai indo, vai indo. Essa alegria gostosa que nós sentimos, esse arrepio gostoso que não é de frio, porque aqui dentro não está ventando, essa vontade de dar um sorriso não é de piada, porque é a palavra que nós estamos pregando. O que é isso, pastor? É o Espírito de Deus que está habitando aqui, irmão. Então, agora para imaginar nos minutos finais o que não passou na cabeça dos discípulos. Quem sabe os discípulos dizendo, puxa, olha senhor, com o Senhor não era fácil não, mas o Senhor estava conosco. Quando nós estávamos no barco, fazendo aqui um raciocínio rápido, quando o Senhor estava conosco no barco, que o barco quase veio a pique, que o Senhor estava dormindo, o Senhor estava dormindo. Mas quando nós acordou o Senhor acordou e resolveu o problema. Outra hora vieram cobrar o imposto, a gente não tinha dinheiro. O Senhor mandou jogar o anzol no mar, falou que tinha dinheiro e troco, e que o troco era para pagar a minha. Não estava fácil, mas o Senhor estava conosco. Um dia vieram prender o Senhor, eu achei que eu estava abafando, eu não sabia que eu estava errado. Para mim eu estava certo. Arranquei a orelha do obreiro de lá e o Senhor me repreendeu. Eu estava errado, mas se o Senhor não estivesse lá, eu ia continuar no erro, achando que eu estava por cima. Eu estava errado, mas o Senhor estava conosco. Agora eu estou aqui com o Senhor no Monte das Oliveiras. Primeiro o Senhor morre, depois o Senhor ressuscita. Aí o Senhor já não fica mais conosco. O Senhor fica naquele some, aparece e some. Já estava difícil. Eu tinha entregado as cartas, a credencial de obreiro, falei que não queria ser mais obreiro no ministério, para mim a igreja tinha parado, voltei a pescar, o Senhor foi me buscar lá na praia, tentei pegar peixe a noite inteira, não peguei um peixe, o Senhor chegou e mandou jogar do lado direito, joguei do lado direito, quantas vezes, meu, para imaginar, quantas vezes do lado direito, Pedro, Tiago e João não jogou aquela bendita rede. Mas o Senhor, irmão, quando Ele fecha a porta, Ele esconde a chave. Não adianta querer bater na porta que Deus fecha. Mas quando o Senhor chegou lá na beira da praia e disse, jogue a rede do lado direito, eu joguei. Não estava fácil, mas quando o Senhor chegou, resolveu o problema. Resumindo, com o Senhor nunca foi fácil, mas também não foi impossível. Agora o Senhor está se retirando, e como é que vai ficar, gente? Aí Jesus disse, fica tranquilo, porque eu vou enviar o Consolador, e quando Ele chegar, recebereis a virtude do Espírito Santo. Oh, irmão, eu se eu fosse você, eu tinha dado glória melhor do que esse, meu irmão. Aleluia. Irmãos, aqui ele está, o que o Senhor veio fazer, ele já havia feito. Porque o Senhor, quando veio ao mundo, irmão, ele não veio brincar de missão, não veio brincar de obra. Ele não veio brincar de ir na igreja. Não veio brincar de fazer a vontade do Pai. Quando ele diz lá, eu vim fazer a vontade do meu Pai, meu irmão, o assunto é sério. São diversos. Se nós fôssemos falar do que o Senhor veio fazer, o próprio João disse no seu evangelho, ó, se nós fôssemos registrar tudo aquilo que ele fez, os livros da terra não conteria. Não está escrito assim lá? Então só para pincelar, meu irmão. O Senhor, quando veio ao mundo, irmão, ele veio para pisar na cabeça da serpente. Porque o pai havia prometido lá no Éden, quando a serpente é incorporada por Satanás, a primeira sessão espírita, e ela entra, engana Eva, a mentira vai adiante, vai até Adão. Quando o Senhor chega, ele sentencia Adão, sentencia Eva, sentencia a serpente e o diabo também. Eu vou levantar um que tu vai conseguir ferir o calcanhar dele, mas pode preparar a cabeça que ele vai vir para pisar na sua cabeça. O Senhor, quando veio aqui, irmão, veio pisar na cabeça da serpente. Quando Jesus dá o brado na cruz e está consumado, a Bíblia diz que o sol ficou com vergonha, escondeu o rosto, 3 horas da tarde, a terra escureceu, a terra bebendo sangue inocente começou a tremer. A história diz, irmãos, que Jesus morreu, é sepultado, o corpo dele está guardado, mas ele estava trabalhando. Fazendo o quê, pastor? Fazendo o que o pai disse, pisando na cabeça da serpente. Paulo diz que ele desce as partes mais baixas da terra. Pedro diz que ele foi levar cativo ao cativeiro. Quando ele chega lá, meu irmão, não sei se o diabo estava em festa, se o carnaval estava feito lá no inferno, eu só sei que o Senhor chegou lá e disse, vem cá, Satanás. E veio, porque quem manda é Jesus. Coloca a cabeça aí no chão e pisou na cabeça dele. Só para você desentalar um glória que já subiu 3 vezes e você não soltou. O diabo pode estar querendo te ameaçar, mas ele tem que bater em retirada, porque Jesus já pisou na cabeça dele, meu irmão. A história diz que pisa na cabeça do diabo, ele vence o diabo, vence o inferno e vence a morte.
No terceiro dia ele chega na boca da sepultura, o anjo desce como um raio. Diz o texto que o semblante do anjo parecia um raio. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo parecia de menino. Tem evangelista que diz que o semblante, ou melhor, a aparência do anjo era como de relâmpago. Para imaginar, meu irmão. O texto diz que quando o anjo desce do céu, na descida do anjo há um terremoto no jardim. A pedra é removida. A pedra não foi removida para Jesus poder sair de dentro. A pedra foi removida para mostrar que a sepultura estava vazia. Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado. E se ele já tinha ressuscitado, prepara a tua glória, ele já tinha vencido a morte, meu irmão. O Senhor, quando veio aqui, ele veio para cumprir a ordem do Pai, não veio para brincar. Eu disse aqui no aniversário da Igreja dos Irmãos que uma das vindas do Senhor aqui foi inaugurar a igreja. Outra, meu irmão, foi dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Ele veio fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso. Por quê, pastor? Porque lá na parábola do rico e do Lázaro, irmão, diz o texto que quem estava no Hades enxergava quem estava no seio de Abraão. Lembra quando o rico virou e disse para Abraão: olha, me pinga só uma gotinha d'água na ponta da minha língua. Não pode. Então deixa eu voltar só para falar para o meu familiar que o inferno existe. Não pode. Então deixa eu dar uma palavrinha com o Lázaro aí. Não pode. O Senhor olhou e disse: esse negócio não está bom não. Por quê? Porque quem está de um lado enxerga o outro. Você vai fazer o quê? Quando eu for lá eu vou resolver esse negócio aí. Aleluia. Resolveu ou não resolveu? Resolveu, irmão. Ele fechou o seio de Abraão, ou melhor, fechou o seio de Abraão e inaugurou o paraíso. Quando ele está na cruz, com o ladrão da cruz, que ele diz assim, um dos ladrões vira, só tu diz que é filho de Deus, deixa da cruz, salva-te a nós também, para nós crer em ti. Jesus nem respondeu, o outro comprou a briga e disse: eu não zombe dele não, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele é inocente. Você lembra de mim quando tu entras no teu reino? Jesus disse: não vai ser nem ontem nem amanhã, mas ainda hoje eu vou inaugurar ele, e você vai entrar comigo no paraíso, irmão. Você não vai dar um glória melhor do que esse, meu irmão? Aleluia, aleluia. Irmão, se nós fôssemos falar o que o Senhor veio fazer aqui, irmão, ele veio abrir a porta da salvação. Nós não estamos aqui porque nós queremos e merecemos, foi porque ele abriu a porta, o caminho da salvação. É bem verdade que tem gente que não valoriza isso, irmão. Tem gente que não valoriza. A palavra está sendo pregada, o hino está sendo ministrado, o culto está rolando, Deus está desenrolando no culto. E quando o culto está acontecendo, meu irmão, ele cura, ele liberta, ele batiza, ele sara aquela enfermidade, depressão, opressão, síndrome do pânico. A pessoa entra com o coração amargurado, o culto está rolando e o Senhor está trabalhando. Mas tem gente que... Meu Deus, 2 vezes, irmão. Ou irmã, não sei quem foi aí. Verdade, meu irmão. Esses dias eu fui pregar num trabalho e a irmã lá no fundo, eu pregando aqui, estou vendo umas 3 irmãs. Falei: mistério não é? E eu daqui de cima, a gente tem uma visão privilegiada, irmão. Aqui a gente tem. Já vi gente conversar, já vi gente mexer em celular. Daqui de cima aqui, ó. Não estou aqui 10 minutos, meu irmão. Não deu um glória ainda. Não deu um aleluia, não agradeceu a Deus ainda pela vitória de Deus permitindo nós chegarmos aqui. Oh, aleluia. Esses dias eu estava com o irmão Tony num trabalho, num lugar, e quando nós sentamos ali para tomar um lanche, do lado tinha uma senhorinha. A senhorinha ficou olhando para nós. Ela já deu a parte do Senhor. Porque o brilho é nítido, meu irmão. Né? Ela deu a parte do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Aí conversa vai, conversa vem. Estamos ali trocando um testemunho, porque crente não troca ideia, crente troca testemunho. E nós estamos ali aquele manto, e ela respondeu para mim, não sei qual foi o assunto que ela entrou. Ela disse para mim: pastor, eu trabalho no Hospital Emílio Ribas. É mesmo, irmã? E já ouvi falar que lá é triste. Tem uns irmãos da minha igreja que faz visita lá de domingo. Eu conheço os irmãos, conheço. Falei: irmã, mas é tudo isso mesmo que eles falam? Porque eu nunca tive a oportunidade de ir lá. Ela disse, o irmão Tony estava comigo, disse: pastor, no 9º andar do Hospital Emílio Ribas tem pessoas de 1,80 m de altura pesando 20 quilos. Irmão, 20 quilos. Ela falou: só para o senhor ter uma base, todos os espelhos foram arrancados e colocado grades em todos os quartos. Eu falei: mas por que grade, irmã? Porque estão se suicidando. E não sai na mídia? Não, eles abafam. Mas aí eu não entendi do espelho. Eu falei: mas por que não tem espelho lá, minha irmã? Pensei que era para quebrar e se cortar. Ela disse: não, para eles não verem como eles estão na aparência. Porque se jogam de cima quando se vê na aparência. Para imaginar, meu irmão, um ser humano de 1,80 m de altura pesar 20 quilos, meu irmão. Tu acha que eu sou magro? Eu peso 1,80 m, meu irmão. Para imaginar. E nós entramos na igreja, às vezes não dobramos nem o joelho para agradecer.
Não temos um aleluia para dar, um glória para dar. Não temos um muito obrigado. Quantos que gostariam de estar sentado onde nós estamos e não tem oportunidade? Nunca vai ter, meu irmão. Você não vai dar um glória, meu irmão. Ah, Senhor. Ele veio abrir o caminho da salvação, irmão. Não estamos aqui porque merecemos, não. Foi porque Ele morreu na cruz e nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui, irmão. Viu? Então o Senhor, quando Ele veio aqui, Ele veio com esses propósitos. Os discípulos, diz o texto, que estão vendo Ele no Monte das Oliveiras, e o Senhor está já se despedindo. Olha, o que eu vim fazer, eu já fiz. Fica tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Ele vem vindo aí. E quando Ele vir aí, vocês vão receber a virtude do Espírito. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto aqui, existem 5 tipos de virtude. Quantos tipos? 5. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não vou falar das 4 primeiras, porque não é onde nós queremos nos prender e o horário não permite. Mas eu quero falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes no grego, que quer dizer chaio, araté e dunamis. O Senhor, quando estava dizendo para os discípulos nos últimos momentos, olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que ele estava dizendo era o seguinte, vocês receberão chaio, araté e dunamis do Espírito Santo que vem vindo aí. Chair, irmão, fala do valor do crente. Araté fala da moral, do caráter do crente. E dunamis fala do poder de Deus na vida do crente. Os irmãos já perceberam que quando fala de poder tem glória? Mas para dar glória, para ter poder, tem que ter caráter e valor. Aleluia. Você pode dar outra glória, meu irmão? Mas vamos lá, irmão. Valor, para nós estarmos aqui, eu disse e repito, Ele pagou um preço para nós estarmos aqui. Ninguém está aqui de graça, meu irmão. Ninguém está de graça. Me faz lembrar daquela historinha, com certeza é uma ilustração, mas vai cair que nem uma luva aqui. O menino disse que tinha um barquinho, na beira da sua casa tinha um rio que passava na frente da sua casa, e aquele barquinho feito pelas mãos do menino ficava amarrado no barco e no tronco da árvore. Um dia uma chuva forte na cabeceira do rio, alagou a água, desceu forte, estourou as cordas, levou o barco embora. Os meses se passam, um dia o menino desce no vilarejo e enxerga o barco dele reformado, bonitinho, pintado. Mas ele viu, é meu, eu conheço. Na vitrine da loja sendo vendido. Ele entra dentro da loja e pergunta para o homem, esse barco aí, quanto que custa? X, esse barco é meu. E quem falou para você seu? Porque foi eu que fiz, eu conheço, foi eu que fiz, eu conheço o que eu fiz. O homem disse, pode até ser seu, mas para sair daqui vai ter que pagar, porque para entrar aqui custou. É mesmo? Então pode guardar que eu vou buscar. O menino volta, junta o dinheiro, quando ele volta, paga, compra cordas novas atrás do barco, coloca na beira do rio, amarra o barco com cordas novas, amarra a corda no barco, amarra a corda na árvore, senta na beira do barranco, olha para o barco e... Você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu te fiz, outra vez porque eu paguei caro para trazer você de volta. Jesus é a mesma coisa, meu irmão. Quando você chega aqui e dá um muito obrigado, Jesus diz, fica tranquilo, você é meu 2 vezes, viu? Não, você não vai dar um glória melhor do que ele, meu irmão. Aleluia. Irmão, a pessoa quando não tem Jesus, o diabo pinta e borda. Desculpa da expressão. Pinta e borda. Esses dias eu vi um senhor embriagado, deitado no asfalto, quente, irmão. Só de olhar para ele dava calor. O asfalto quente, um dia quente. Ele deitado no asfalto quente. De bermuda, camiseta, rosto machucado, perna ralada e ninguém podia pôr a mão. Tinha que esperar chegar o resgate para socorrê-lo. Como o diabo pode brincar, irmão? Isso o mundo olha e acha normal. Agora te ver você sair numa noite de frio como essa, com a Bíblia na mão e vir agasalhado para a igreja, te chamam de louco. Então o certo é ele, louco somos nós, irmão. Só que quando a pessoa não tem Jesus, o diabo faz o que quer. Mas quando a pessoa tem Jesus, Deus, opa, aleluia, irmão. Viu? O diabo fez o que fez na vida do homem até o dia que o homem aceita Jesus. Depois que o homem vem aqui na frente aceitando Jesus, Jesus disse, agora acabou a brincadeira, hein? Jogava lixo, não vai jogar mais. Usava para fazer coisa errada, não vai fazer mais. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Aleluia. Deus está nessa casa aqui, irmãos. Olha, lá em Catanduva, irmão, o terreno, quando a pessoa não cuida do terreno, o proprietário não cuida da sua posse, aqui em São Paulo eu quero crer que também, se chama o terreno de terreno baldio. Olha que nome chique, irmão. Baldio. Por quê? Porque o que não presta, joga lá. Você tem um lixo sobrando em casa, não está muito agradável lá, que dia que vai passar o coletor de lixo? Só amanhã. Então guarda o lixo para amanhã? Não. Joga fora. Mas vai jogar onde? Joga no terreno. Ninguém cuida, meu irmão. Entulho, joga lá. Móveis velhos, joga lá. O que não presta, joga lá. Mas quando um dono que cuida, a primeira coisa que ele faz, paga. A segunda, limpa. A terceira, cerca.
A quarta, põe a placa. E na placa escreve, proibido de jogar lixo. E tem uns que ainda colocam o nome da lei. Se jogar, vai ser multado. Deus é a mesma coisa, meu irmão. No dia que nós aceitamos Jesus, Jesus se lavou no sangue, te cercou com fogo e disse, não vai jogar mais lixo, agora é meu. Somos dele, meu irmão. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, não? Somos dele. Aleluia. Valor, ninguém está aqui de graça. Viu, irmão? Quando Jesus disse assim, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Irmão, desculpa da expressão. Eu fico abismado quando o apelo é feito na igreja. Tem pessoa que só de você olhar para ela, tu vê que ela precisa de Jesus. Mas ela não se manifesta. Eu fico bobo com aquilo, irmão. Tem uma coisa que eu faço quando pedem para mim, é o apelo. Mas eu não pergunto mais de 2 vezes, não, irmão. Você fala, fica aí onde tem alguém. Faz um solinho aí, irmão. Faz um solinho aí para ver se toca no coração. Você que está do lado, dá um cutucão, abraça, traz para cá. Só falta falar, pega no pescoço de guilhotina, traz aqui. Irmão, Jesus é muito bom para ficar oferecendo assim, meu irmão. Jesus não é fim de feira, não, que está acabando a feira, o preço cai lá embaixo, não. Quer, não quer, aqui tem quem quer. Quer ou não quer, irmão? Somos dele, meu irmão. Aleluia. Glória a ele, louvado a ele, bendito seja o nome dele. Alabassurianda, labai. Por quê? Porque recebemos valor, irmão. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o preço já foi pago. É mesmo, Senhor. Eu estou falando lá do Monte das Oliveiras. E para nós aqui também. Quem sabe tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o preço já foi pago, viu? Aonde? Lá na cruz. Com o quê? Com sangue. É mesmo? É. Agora só falta ser carimbado. E o carimbo é quando? No dia que aceita Jesus. E como que é o carimbo? Ele vai vir aí. A virtude dele vai repousar sobre vós. É por isso que Paulo disse assim, ó, em Efésios 1:11, em quem vós também estáis. Depois que ouviste o evangelho da salvação. Não é só linho de hino não, meu irmão. E nem pegar pelo cotovelo a força não. É ouvir o evangelho da salvação. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo foi o que Jesus disse em Atos 1:8. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Paulo disse, eu sei o que é isso. Depois que ouviu o evangelho da salvação, vocês vão ser selados. Com o selo da promessa. E ele vai servir para quê, pastor? Vai se tornar o penhor da garantia para o dia da redenção. Oh, irmão. Aleluia, aleluia. Quando você olha na mão de uma pessoa, se tu vê a aliança na mão esquerda, é casado. Direita, noivo. De prata, comprometido. E se não tem nada? Está dando sopa. Aleluia. É mais ou menos assim. Mas olhou, respeita, porque tem dono. Respeita, porque tem dono. O que o diabo tem que saber é o seguinte, meu irmão. Aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e sela. O diabo quer paquerar? Não, ali tem dono. Oh, irmão. Aleluia. 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 O diabo pode namorar à vontade, irmão. Mas aqui não. Viu? Esses dias eu estava andando na Engenheiro. Caetano Alves aqui, veio um grupo de ciganas. Grupo. Normais são eles. O esquisito somos nós. Né? Irmãs de cabelo comprido, saia comprida, calor de 40 graus, homem de terno e gravata apertando o pescoço, nós somos loucos. O normal são eles. Com aquela roupa que ninguém sabe que cor que é aquilo, chinelão, pé faz uma semana que não lava, cheio de anel, dente tudo esquisito. Os normais são eles. Aí se dividiram em dupla. Uma senhora e uma nova. Percebi que a senhora queria ensinar a nova. E eu estou ali, irmão. Dando sopa? Lógico que não, irmão. Aleluia. Estou ali passando, de repente a senhora mais velha chegou em mim e disse, eu posso ler a sua sorte? Olhei para ela, falei, aonde, senhora? Na mão. Pensei, fração de segundo, quem sabe, vão entender o que eu estou dizendo. Quem pensa, né? Quem pensa vai entender o que eu estou falando aqui. Né? É fração de segundo o pensamento, né? Eu falei, se ela ler alguma coisa aqui é porque Deus não está comigo. Na hora, fração de segundo, posso ler o quê? A mão. Fração de segundo eu pensei, Deus, se ela ler alguma coisa, tu não está comigo. Mas se ela não ler, é porque tu está comigo. Prova. Ela pegou minha mão, olhou para a nova, ela disse, hoje não dá para ler que está tudo fechado. E tá mesmo, irmão. Que nós temos dono, viu, irmão? Ele que vai ler o vurugudu dele lá na outra esquina. Aqui não. Aleluia. Mas vamos seguir em frente por causa do horário, irmão. Jesus está dizendo, recebereis valor, recebereis moral ou caráter, que é o araté no grego. Caráter, meu irmão, é diferente de reputação. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou.
Caráter é aquilo de verdade que Deus sabe se e o que eu sou. Eu posso ter cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, falar que nem crente, mas crente de verdade, Ele sabe se eu sou. Ah, Senhor. Eu engano o pai, engano mãe, engano esposa, engano marido, engano quem eu quiser, mas Deus... Por quê? Porque Ele sabe o que eu sou. Foi por isso que Ele disse assim, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores e vou ser morto. Pedro disse, eu estou contigo e não abro, mestre. Eu estou dando meu palavreado, irmão. Tradução segundo Isaías de Oliveira. Estou contigo e não abre, mestre. Não, Pedro, não fala isso não. Não, estou falando. O senhor não me conhece não, rapaz. O senhor me chamou lá na beira do rio? O senhor não me conhece não. Estou contigo e não abro. Eu vou contigo até a morte. Pedro, para. Então, vou te falar um negócio, Varão. Só para tu saber que eu conheço. Você está achando que você é. Eu sei o que você é. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E vou dar um sinal. Tu me nega 3, o bendito canta. Tá fechado, Pedro? Então vai. Nega 1, nega 2, nega 3 e o galo receba. Negou ou não negou? Pedro achou que era. Jesus falou, eu vou mostrar de verdade quem você é. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, em Atos 1:8, que ele disse, mas recebereis caráter. O que ele está dizendo era um deles era Pedro, irmão. Tomé, Mateus, João, tudo gente boa. Porque falam que João era discípulo do amor, mas quando chega em Samaria, que ninguém quer ouvir Jesus, ele chega no pé da orelha de Jesus, Senhor, tem uma palavra para o senhor. Pode falar, João. Ninguém quis te ouvir? Escutar a palavra. Eu tenho uma ideia. Pode falar, João. Pede para descer fogo do céu e mata todo mundo aí, ó. Jesus disse, fica tranquilo. Quando o Espírito Santo vir sobre vós, eu vou modelar esse caráter seu aí. Espírito de vingança. Ô, irmão. Crente não tem essas coisas não, irmão. Crente é liberto. Ninguém, não estou falando que aqui ninguém tem sangue, que aqui alguém tem sangue de barata, não. Não é isso não. A hora que vem, machuca, dói. Mas quem tem o Espírito de Deus na vida, pode ser no momento, mas depois tem que sair. Porque o que não presta não pode ficar. Porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Você pode dizer amém, irmãos? A gente está falando com Pedro, viu? Quando o Espírito Santo repousar sobre ti, Pedro, você não vai me negar. E não vai mesmo, já preguei aqui. Quando falaram para ele, ou você nega Jesus, ou nós vamos te matar, pode matar. Ué, mas isso aí não é Pedro, que há mais de 30 anos atrás negou o mestre dele? Eu era! Mas agora eu tenho ele. Mano, não atenda porque não é Jesus. Ele não vai ligar daí falando daqui, né, irmão? Então não precisa atender, Deus está falando daqui. Fica tranquilo. Hoje tá gostoso daqui, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas enfim, tá e falando. Bom, vamos continuar aqui, irmãos. Caráter e reputação. Reputação é aquilo que as pessoas olham e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe se eu sou. Você já viu algum, mais ou menos assim, pessoa tem 30 anos de casado, começa a se desentender e alguém diz, eu nem sabia que ele era assim. 30 anos não enxergou não, minha senhora? Por quê? Porque é olhar e pensar. É verdade, meu irmão. As irmãs que estão aqui não conhecem seu marido de verdade, não. Viu? E os irmãos não conhecem a esposa, não. Quem conhece de verdade é Deus. Por exemplo, na igreja tenho amigos. Tem os irmãos que me conhecem, tem uns amigos que me conhecem mais do que os irmãs, porque eu convivo com os amigos. Eu vou pregar, levo junto, vou viajar, está comigo. No meio dos amigos tem meus filhos que moram na mesma casa que eu, meu irmão. Que me conhece mais do que os amigos, que me conhecem mais do que os irmãos. Tirando meus filhos, tem a minha esposa, que dorme comigo, acorda comigo, sai comigo, chega comigo, que me conhece mais do que meus filhos, mais do que os amigos, mais do que os irmãos. Mas tudo que a minha esposa conhece é só por fora, é a reputação. Porque o caráter quem conhece é Deus. E outra coisa, irmão, caráter a pessoa costuma mostrar de uma forma mais clara, geralmente quando está sozinho. Por quê? Porque se eu estou com o pastor Rivoneri, eu vou me importar que nem pastor, porque eu estou com um pastor. Se eu estou com crente, eu vou me importar que nem crente, porque eu estou com crente. Se eu estou com a minha esposa, eu vou me importar que nem homem casado, porque eu estou com a minha esposa. Se eu estou com algum irmão, eu vou me importar que nem irmão. Por quê? Porque eu estou com o irmão. E se eu estou sozinho? Eu posso ficar à vontade que eu estou sozinho. Mas Deus está enxergando, irmão. Quem é crente de verdade, meu irmão, ele é crente aqui, na frente de outro e sozinho. Ele independe do lugar e com quem ele está. Porque quem é e não muda de posição porque ele é, irmão. Esses dias eu estava chegando em casa, meu pai me trazendo em casa, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu conto de novo. E aí eu chegando em casa, quando eu fui entrar na rua, meu pai dirigindo o carro dele, um domingo de manhã, frio, vidro fechado, isso filme.
E quando nós fomos entrar na rua de casa, um carro vinha vindo no sentido contrário, o carro estava distante, meu irmão. Se ele vem no jeito que ele estava, dava tempo para todo mundo passar. Se ele desvia e passa por trás, dava, mas não sei, não gostou. Meu pai foi entrar na rua da minha casa para me deixar, ele começou a dar farol alto, acelerou e veio para cima, freou o carro em cima da porta do passageiro, que era o lado onde eu estava. Meu pai disse, ele relou na porta? Eu falei, não relou, mas não tem um dedo aqui para relar. Está faltando um pouco. E ele colocou a cabeça para fora, abriu o vidro, colocou a cabeça para fora, começou a gesticular, fazer cena, encenar, xingou minha mãe, irmão. Olha que mal criado, varão. Meu pai disse, esse aí tá nervoso, vamos passar rapidinho. Quando eu olhei pelo filme assim, que ele tirou, porque estava batendo a claridade do dia no para-brisa dele, eu não estava enxergando. Mas ele quis colocar a cabeça para fora, era melhor ter ficado lá dentro. Quando ele colocou a cabeça para fora, que eu olhei, eu falei para meu pai, é o diácono da igreja que eu vou pregar hoje à noite. Receba. Quem é, independe de onde está, irmão. Eu falei, meu pai é o diácono da igreja que eu vou pregar. Meu pai disse, então vamos embora que nós estamos tirando a paz dele. Eu falei, a minha não. Não, eu tenho paz, se ele não tem, o problema dele. Só um minutinho que eu vou dar a parte do Senhor para ele aqui. Abaixei o vídeo e falei, a parte do Senhor não. Ele olhou para mim e falou, pastor Isaías, sou eu mesmo. Ô, pastor, posso falar com o senhor agora? Não, só à noite, irmão. À noite a gente conversa. Quando chegou a noite, irmão, que eu encostei o meu carro na porta da igreja, a igreja tem 16 lances de degrau, o lugar dele é lá na porta. O que está fazendo lá na rua? Não tinha paz para ficar na porta, estava me esperando lá na calçada. Quando eu abri a porta, ele estava tão sem paz que nem a parte do Senhor lhe deu. Quando eu abri a porta, a primeira coisa que ele disse foi, eu quero pedir perdão para o senhor, pastor. Dei uma de desentendido. Do que, varão? De hoje, no meio-dia, eu xinguei o senhor, eu nem vi que era o senhor. Aí ficou mais feio ainda, que deu a entender o seguinte, se não fosse tudo bem, mas como é o senhor, eu quero pedir perdão. Eu nem vi que era o senhor, quero lhe pedir perdão porque eu lhe xinguei. Eu falei, não, fique em paz, você só mostrou de verdade quem você é. Receba. Quem é, independe de onde está, meu irmão. Ele é. Quem é na igreja é trancado dentro do quarto sozinho. Quem é na igreja é na frente do computador sozinho. Quem é na igreja é trancado dentro do banheiro sozinho. Quem é com os irmãos é com a mulher. Quem é na igreja é com os filhos. Quem independe de onde está e com quem está, irmão. Você não vai dar um glória, irmão? Porque ele é, irmão. Não tem caráter de camaleão, muda de cor conforme o ambiente. Já falei isso aqui, vou dizer de novo. Fui pregar numa igreja, um ministro de louvor. Nada contra. Eu venho em paz, viu, irmão? Pelo amor de Deus, eu nem lhe conheço. Mas enfim, ministro de louvor, o moço uma benção, canta, bate o pé, chora, traz a igreja para a emoção e vem. Aí eu cheguei, irmãos, fui usar o banheiro. E quando eu fui usar o banheiro, uma igreja muito grande, tem um banheiro aqui, eu entrei. Ele entrou atrás de mim, tinha uns moços lá dentro, lá lavando a mão. E aí, quanto que foi o jogo? Eu falei, não estou acreditando. A porta do banheiro é baixinha, eu estou ali só. Receba, irmão. Ele, ô pastor, o senhor está aí? Estou aqui mesmo, irmão. Mudou a conversa na hora. Para que mudar, meu irmão? Não é você? Seja o que tu é. Que adianta querer enganar quem está do lado? Que adianta eu querer enganar quem está do meu lado, e se Deus conhece de verdade quem eu sou? Quem independe de onde está. Tem crente, meu irmão, que para ser ele tem que estar acompanhado, fechado, lacrado, senão ele não consegue ser. Se ele está numa festa de crente, ele fala que nem crente. Se ele está na festa de ímpio, ele age que nem ímpio. Ninguém olha para ele, ninguém vê o brilho de crente, meu irmão, na vida dele. Não tem brilho. Pode até falar que é, mas as atitudes não falam do que ele é. Por quê? Porque o caráter não é modelado. Eu venho em paz, irmão. Receba essa palavra, em nome de Jesus, irmão. Jesus está dizendo, vocês vão receber caráter, eu vou modelar vocês. Desse jeito não vai ser mais, porque quando ele entrar na vida de vocês, ele vai moldar, lapidar. O que está faltando ele acrescenta, o que está sobrando ele arranca. Para quê? Para a glória, a honra, louvor do nome dele, irmãos. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, na cidade de Catanduva, irmão. Fui pagar uma conta no centro da cidade. Quando eu fui pagar uma conta, estou conversando com o vizinho da frente da casa da minha avó, estamos ali naquela conversa de matuto. Estou bem. E está tudo bem. Porque eu não tenho o que falar, irmão. Fica aquilo. O horário não rende, então está bem, estou bem, senhor, está bem. A família está bem, a sua também está bem. Então nós estamos, estou bem. Passou um senhor, ele me apresentou aquele senhor, apertei a mão. Nisso passou uma moça no calçadão da cidade, uma moça bonita, vestes curtas. E eles pararam de conversar e ficaram ali fritando a ovelha, passando, só. Idade um para ser avô, outro para ser pai velho ainda.
E aí eu estou ali olhando para eles, irmão. Não estou falando isso para me gabar, não. É minha obrigação, eu sou crente. Sou crente, meu irmão. E não tenho vergonha do que eu sou. Eu louvo a Deus pelo que eu sou. E aí eu estou ali olhando para eles e de repente um olhou para mim, o vizinho da minha volta, você não olhou, você não viu o que você perdeu. Ué, eu nem respondi porque o outro já entrou em cena e disse, não, eu sei porque ele não olhou. Por quê? Porque ele é crente. Você não é crente? Eu sou sim, senhor. Você não é pastor? O senhor me conhece? Conhece daquela igreja. O senhor não é daquela igreja lá em cima, porque lá do centro de Catanduva dá para ver a igreja. O senhor não é daquela igrejona da esquina lá em cima? Sou lá, eu conheço o senhor. Eu não sou de lá, mas minha irmã é. Um domingo à noite minha irmã me levou, quem falou foi até o senhor. Gostei de ver o senhor falar. Inclusive falei para minha esposa, o dia que ele falar de novo, se você souber, me chama que no dia dele eu vou. E se eu olho, meu irmão? Misericórdia 2 vezes, irmão. Mas não é porque eu estou sozinho, com ímpio, que eu vou agir que nem ímpio. Somos crentes, irmão. Temos que ter vida de crente, modelado que nem crente. O mundo tem que olhar e dizer, você é crente. E como que sabe? Você não sabe nem meu nome. Porque eu olhei para você e vi a diferença. É a presença de Deus que habita em nós, irmão. Palavreado de crente. Eu tenho o hábito de chamar de varão. Esses dias eu estava em Perus numa reunião de obreiro e meu presidente passou por mim e disse, pastor varão. Eu falei, amém, pastor. Ele disse, isso aí está pegando aqui na catedral, que tá um negócio, mano, tá um tal de varão. É melhor varão. É melhor chamar o irmão de varão do que ô mano. O que mano, irmão? Palavreado de crente, meu irmão. Vamos ser de verdade o que nós somos. Não sei se eu disse aqui, mas se eu disse eu vou dizer de novo. Vinha vindo de Catanduva, o guarda rodoviário me parou. 2 guardas, um magrão alto. E todo magrão alto é meio secão, bravo, né, irmão? Aleluia, irmão. E aí disse habilitação, documento do veículo, extintor. Dei a habilitação, documento do veículo, mas não, né, lá sei onde está o extintor, procurei, não achei. Falei para minha esposa, não está o extintor. Eu falei, não sei, velho. Falei para ele, seu guarda, não sei onde está o extintor, não. Debaixo do banco. Sim, irmão, bem simpático. Olhei debaixo do banco, no meio das minhas pernas. Catei e falei, a verdade, está aqui. Quando eu dei, vai ser multado, autuado. Por quê? Porque o extintor está vencido. Falei, ô varão, faça isso não. Eu disse que você me chamou do quê? Falei, pronto, agora eu vou tomar, né? Porque se esse guarda não gostar, eu falei, não, eu vou explicar. Eu falei, não, seu guarda, é que eu sou crente, varão é um palavreado de crente. Ele, não, é que eu não entendi. Fica tranquilo, eu também sou, a paz do Senhor. Oh, irmão, aleluia. Ele disse, você vai para onde? Eu vou em São Paulo pregar. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que o amigo estava distante, disse, a 60 quilômetros tem um posto de troca, varão. Vai lá, troca. Vai fazer o quê? Pregar, deixa Deus te usar lá. Se nós não nos encontrarmos aqui, um dia nós vamos nos encontrar no céu, irmão. Não tenho vergonha do que eu sou, fui chamado para ser, viu, irmão? Podem te chamar de quadrado, de cafona, de crentinho, bitolado, mas quando o parafuso aperta pro ímpio, a primeira pessoa que ele vem pedir socorro é pro crentinho. É assim ou não é? Te chama do que for, de bitolado, de crente, de ultrapassado, do que for. Mas quando aperta para ele, você vai na sua igreja hoje? Vou, você não ora por mim lá não? É assim ou não é, irmão? Ou só em Catanduva que é assim? É, irmão. Você orar por mim lá, aí você pergunta, você não quer ir comigo hoje? Não, hoje eu não vou, mas eu prometo que eu vou. É assim que começa. E vem pedir oração para mim, por quê? Se eu sou quadrado, porque eu estou vendo que nem você tem a diferença. O Espírito de Deus habita em nós. Mas vamos para frente, irmão. Recebereis Shail, Araté, Dunamis, que é o poder de Deus. Para mim ter poder, irmão, tem que ter caráter. Para mim ter caráter, eu tenho que ter valor. Uma coisa está entrelaçada à outra. Se eu tenho valor, eu tenho caráter. Se eu tenho caráter, eu tenho poder. Se eu tenho poder, é porque eu tenho caráter. Se eu tenho caráter, é porque eu passei pelo valor. Não adianta eu querer vir aqui pular no poder e não ter caráter modelado. Que adianta eu vir aqui, meu irmão, querer me esgoelar de cantar e fazer você fazer de força porque eu estou aqui tocando nas tuas emoções? O que adianta isso, meu irmão? O que adianta isso? Se eu estou fazendo o que eu sou aqui, mas da porta para fora eu não vivo o que eu falo. O que eu quero dizer é isso. O caráter está preso no valor. E o valor está preso no poder. Uma coisa depende da outra. Aceitou Jesus? Tem valor. Tem valor? Deus começa a trabalhar e mudar. Você olha para a pessoa e diz, olha, quem viu e quem vê. É assim ou não é, irmão? Quando chegou aqui na igreja, chegou todo estrupiado, desculpa a expressão, todo estraçalhado, o diabo pintava e bordava, mas do dia que ele aceitou, Jesus virou crente, olha como está diferente. Por quê? Porque Deus está moldando, modelando, aleluia. E aí ele tem valor, Deus começa a lapidar para tratar o caráter. Logo, logo tu vai ver, meu irmão. Vai chorar, vai dar glória, vai dar aleluia, falar em línguas, batizado com o Espírito Santo, porque o poder de Deus vai habitar na vida dele, irmão. Nós vamos encerrar por causa do horário. Eu estou dentro do meu horário ainda. E o Senhor, quando acaba de dizer essas palavras, irmão, aí nós começamos a ler no verso 9. Quem prestou atenção vai ver o que eu estou dizendo. Diz o texto que quando o Senhor começa a falar isso
Porque o Senhor disse, olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esse mês testemunha tanto de Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que ele estava dizendo era o seguinte, ó, tudo tem tempo, viu? Não adianta querer ser crente hoje e já sair machando amanhã. Não, tem tudo um preparo. Vai ser timbado com valor, tratado no caráter, receber poder e aos poucos eu vou levando. Hoje prega aqui, amanhã prega no Lausanne, depois do manda aqui, depois em outra cidade, e aí vai embora a mão da fora. O que o Senhor estava dizendo era isso, irmão. E aí ele diz o texto que no verso 9 ele começa a flutuar, ele começa a pairar, ele começa a subir, irmãos, ao céu. Diz o texto que os discípulos com os olhos fixos no Senhor, não foi assim que nós lemos? Diz o texto que os discípulos com os olhos nele, e ele indo embora, meu irmão, indo embora. E os discípulos, diz o texto, que de repente olhando para ele, perdeu ele de vista. Por quê? Porque o texto diz que uma nuvem veio e tampou Jesus. Tampou, cadê Jesus? Jesus, a nuvem escondeu. Mas antes deles dizer qualquer palavra, quando eles pensaram em pensar, diz o texto que 2 anjos se colocaram do lado dele, e aí se cumpre o verso 11. Varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Porque é o mesmo Jesus que vocês viram subir. Fica tranquilo que é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. É essa a palavra. Irmãos, rapidamente, eu fico imaginando como que não foi a chegada de Jesus no céu. Porque diz o texto que quando ele nasceu, o céu se abriu. Para imaginar, irmão. Um coral de anjo desceu e cantou e deixou até a letra do hino. E a letra dizia, glória a Deus das alturas. Por quê? Porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Irmão, se ele saiu de lá, veio aqui, a recepção aqui já foi boa, e ele voltando para lá depois de mais de 33 anos. Porque você coloca 33 anos e meio mais ou menos, mais 9 meses que ele estava na barriga de Maria, vamos pôr 35 anos fora de casa. Para imaginar, irmão. Aí Jesus volta para o céu. Já parou para imaginar? Deve ter sido fantástico. Eu não estava lá, mas um irmão nosso estava. E foi mais ou menos assim. Os discípulos dizendo em Atos 1:8, eu estou filmando ele subir. Da onde? Daqui do Monte de Jerusalém, das Oliveiras, em Jerusalém. Eles fixam a câmera, eu estou parafraseando, só para os irmãos me entenderem. Fixam a câmera e Jesus começa a sumir. Daqui a pouquinho, Jesus sumiu. A filmagem não mostra mais. Por quê? Sumiu na nuvem. Aí Daniel está lá de cima dizendo, fica tranquilo que eu estou filmando aqui de cima. Aí Daniel no capítulo 7, versículo 13 diz assim, e eu estava olhando nas minhas visões da noite. E quando eu olhei para a minha mão direita, eu vi um ancião de dias assentado sobre o trono. Oh, irmão. Daniel não soube descrever quem era o ancião de dias, mas o ancião de dias era o pai. Mas como a trindade ainda não tinha sido revelada, ele disse, foi um ancião de dias. Eu vi que era um senhor de cabeça branca. Eu não vi o rosto, mas eu vi que ele já tinha uma idade avançada. Ou seja, era o pai. Mas ele não soube dizer, é o pai, porque a trindade ainda não tinha sido revelada. Daniel disse, mas o que me chamou a atenção foi quando eu olhei para a porta do céu. Eu vi chegar nas nuvens do céu, semelhante aos filhos do homem. Você viu ele chegar aonde, Daniel? Nas nuvens. Os discípulos disseram, então pode fixar os olhos nele, porque ele acabou de subir aqui na mesma nuvem. Olha só, irmão. Os discípulos filmaram de baixo, Daniel está filmando de cima. Aí eu saio de Daniel, passo em Atos, pego João e vou para Apocalipse. E já jogo João lá dentro da sala dos livros. E João disse, aqui eu vou chorar. Então pode chorar, varão. E João começa dizendo, eu choro porque não tinha ninguém embaixo da terra, ninguém em cima da terra, e ninguém em cima do céu, digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra, irmão? Porque Jesus não estava mais sepultado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque Jesus não estava aqui. Sabe por que não tinha ninguém em cima do céu? Porque ele ainda não tinha chegado. Os discípulos disseram, ele está subindo. Daniel disse, fica tranquilo que agora ele está chegando. Aí a voz ainda está lá na sala e fala para João, João, não chores mais. Por quê? Porque se não tinha, agora tem. Acabou de chegar. Um digno de abrir o livro e desatar o seu céu. Aleluia. Aí eu volto, Daniel diz o texto, João no livro de Apocalipse diz o texto que os discípulos acabam com a filmagem aí. E Daniel só diz assim, João só diz que ele vai lá e desata os selos. Aí eu volto para Daniel e pergunto, Daniel, você viu mais alguma coisa? Eu vi. O quê? Quando ele chegou no céu, ele foi recebido na porta, conduzido até o ancião de dias e sentou à destra, do lado direito do ancião. E ele já tinha dito, eu vou sentar à destra do Pai. Mas fica tranquilo que eu vou voltar para buscar vocês. Oh, irmão. Aleluia. Os anjos desceram só para ratificar o que ele já havia dito. Fica tranquilo. Porque o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Pode ser hoje, meu irmão. Talvez não dê tempo de eu dar o amém da bênção apostólica. Sempre pedir a Deus, Senhor, que um dia do arrebatamento eu esteja com a minha família. Para quê? Para nós subirmos junto.
Mas se Jesus voltar agora, eu não estou junto. Uma banda está em Catanduva, outra banda está aqui perto do Andorinha e eu estou aqui. Mas não tem problema. Se for agora, eu subo daqui, eu subo de lá, eu sobe de lá e nós se encontramos logo ali, irmão. Essa é a nossa esperança. Viu, irmãos? Essa é a esperança do crente. Eu não vou entrar em detalhe, porque o horário já se foi. Mas 2.879 vezes está escrito de Gênesis a Apocalipse que Jesus Cristo vai voltar. A minoria está na página do Novo Testamento, ou seja, a maioria do arrebatamento fala no Velho Testamento. Só 318 vezes, de 2.879, só 318 fala nas páginas do Novo Testamento. Tem um hino na harpa cristã na Assembleia de Deus que canta que nossa esperança é a sua vinda. Tudo que nós fazemos na qualidade de crente, irmão, nós não fazemos para se exibir. Ninguém toca para se amostrar. Ninguém canta para mostrar que tem gogó afinado. Ninguém prega para ficar rachando conhecimento aqui e esbanjando que conhece mais do que o irmão. Ninguém se veste na igreja para mostrar o sapato novo, a roupa nova. Ninguém entra na igreja para mostrar que é superior ao outro. E a gente faz tudo isso por quê, pastor? Fazemos tudo isso na esperança que Jesus Cristo vai voltar, irmão. Aleluia. Quem canta, canta para Ele. Quem prega, prega por Ele. Quem se veste para Ele. Quem adora, adora a Ele, na esperança que Ele vai voltar. Mas eu vou encerrar já, irmãos. Não sei se é verdadeiro, não sei se é ilustração, mas vai cair que nem uma luva aqui. Menino na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi para a escola. 13 anos de idade. Quando chega a hora do recreio, o famoso recreio para as crianças, que toca o sinal do intervalo, as crianças saem que nem um foguete para o pátio. Mas um menino ficou sentado. A professora sentada na sua carteira, corrigindo umas tarefas, quando ela corre os olhos na sala, ela vê o menino sentado. Ela olha para o menino e pensa, garoto de 13 anos, não quer sair no recreio, está doente, ou tem alguém lá fora querendo bater? Olhou para ele, você está bem? Estou bem. Tem alguém lá fora querendo te bater? Não. Não quer ao recreio? Comer, beber, já comi, já bebi. Não quer brincar? Não. Quando seus amigos voltarem, se você querer sair, você não vai poder. O recreio é agora, não é depois, não tem problema, eu não quero ir. Ela ficou intrigada. Como é que não é possível? O menino de 13 anos não quer recreio? Por que você não quer ir? Ele não queria falar, mas já que ela insistiu, então receba. Ele disse, porque eu sou crente. E crente bom, meu pastor diz que não se mistura. Oh, aleluia. Diz que crente é que nem água versus azeite. Pode pegar 3 litros d'água versus 3 gotas de azeite. Pode chacoalhar à vontade, fazer o que for. Quando a água parar, a água é água, azeite é azeite. Não mistura. Crente bom é a mesma coisa. Não se mistura. A mulher ficou endemoniada, meu irmão. Quem chega na hora, a diretora é informada pela professora, a diretora fala para ele, só obedeça a professora, mas eu não estou desobedecendo, eu não quero ir lá. Por quê? Porque a minha professora diz que eu sou cheiroso. Que professora? A da escola dominical. Diz que eu tenho o cheiro de Cristo. E nós temos mesmo, não. Não é piada, não, é verdade. Salomão disse lá em Cantares 1:3, como perfume derramado é o nome dele. Por isso que a igreja adora louvar a ele, irmão. Você não vem aqui ver pregador e cantor, você vem aqui porque o cheiro é agradável, irmão. Oh, aleluia. Não, e lá fora eles ficam falando de piadas pornográficas, mulheres nuas, gosta de falar de futebol, fala do Flamengo, o símbolo do Flamengo é o urubu. O urubu gosta de carniça. E se eu sou cheiroso, eu não cheiro carniça. Crente bom, não se mistura. A diretora olhou para a professora e disse, olha, deixa ele para lá, pega 2 folhas de sulfite, só para não passar em branco, dá para ele de castigo. 2 folhas brancas, frente e verso, diz para ele, amanhã tu vai me trazer as 2 folhas, frente e verso, escrito sobre o diabo. Quando ele chega em casa, que ele informa a mãe diz, filho, todo crente é obediente. Você pode sair, o que você não podia era se misturar. Você pode estar junto, você não pode estar misturado. Você pode ir no shopping, o que você não pode se misturar. Pode ir na festa, meu irmão, mas não se comporta que nem ímpio, não. Você pode estar lá, o que você não pode é misturado. Você pode ir na praia, o que você não pode é se misturar. Senão você vai isolado do mundo. Você pode trabalhar na empresa, onde só tem mundano. O que você não pode é se misturar com os mundanos. Você pode estar lá, a mãe disse, que você não podia era se misturar. Mas como todo desobediente tem um preço para pagar, então sente na cadeira e vai lá fazer a tua tarefa. Ele olhou para a mãe e disse, mas não é para falar do diabo, eu não conheço dele. A mãe disse, eu também não. E como que eu vou falar 2 folhas frente e verso dele? A mãe disse, então coloca o que você quiser, o que eu conheço é pouco. Ela mandou encher, então enche do que você sabe, então eu vou falar do que eu sei. Eu vou falar do meu Deus. Ele começa, o meu Deus é longânimo e cheio de misericórdia. O meu Deus é tão bom que deu seu filho para morrer por mim, para mim ter o direito de um dia morar com ele no céu. O meu Deus é tão poderoso que com a ponta do dedo ele traçou na areia da praia e disse para o mar, até aqui tu vem, daqui para cá tu não passa. O meu Deus é tão grande que um pé ele coloca na terra, outro pé ele coloca no céu e se ficar de pé, a sua cabeça passa pelo céu. Um pé na terra, outro pé no mar, a cabeça alcança o céu. E aí ele se empolgou, irmão. Porque falar de Jesus é gostoso demais, viu, irmão?
E aí ele escreve a frente da primeira folha, o verso da primeira folha, a frente da segunda folha, o verso da segunda folha. E quando ele está acabando, ele diz, meu Deus, era para falar do diabo, me empolguei, escrevi quase tudo sobre Deus. Falou para a mãe disse, filho, coloca o que você quiser. Disse, mas só sobrou um pedacinho de papel. E o que eu coloco? Coloca o que você quiser. E naquele pedacinho de papel ele escreve assim, senhora diretora e senhora professora. Graças ao meu bom Deus não sobrou nenhuma brechinha para o diabo. Aleluia. Você pode estar junto, irmão. Eu quero encerrar com essa frase. Você pode estar junto. O que você não pode é estar misturado. Por quê? Porque Deus te deu valor, Ele moldou o seu caráter e te encheu do Espírito Santo de poder. Quantos podem dizer amém, irmãos? Saia daqui com essa palavra. O Senhor veio, fez, voltou para o céu, preparando o lugar e vai voltar para buscar a igreja, porque Ele não fez a igreja para ficar aqui. Quantos dizem amém? Deus te prospere, te guarde, te dê uma noite abençoada, com paz, saúde e felicidade. Que Deus te dê um amanhã de vitória, um resto de semana de vitória. E que Deus abençoe a todos e prospere em nome de Jesus. Amém.